Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma live da série 20 Minutos com Busca Ju. E agora a gente vai falar com a Lisandra Tomé. Vamos falar a respeito da consultoria que a Lisandra presta, que é a Inova Juris. E aí nós temos cursos, coaching e gestão jurídica. Olá, Lisandra, como vai? Seja muito bem-vinda. Olá, Ju, tudo bom? Inicialmente quero agradecer a esse convite por participar aqui desses 20 minutos Busca Ju. Esse projeto que você criou esse ano, assim, está de parabéns, fundamental, acho muito importante, né? Tudo isso que você está fazendo pelo mercado jurídico, trazendo essas empresas para poder apresentar os seus serviços para o mercado jurídico num momento tão importante de transição. Então, está de parabéns e eu me sinto honrada por poder fazer parte desse projeto junto com você. Nós é que nos sentimos extremamente honrados, principalmente porque vocês são nossos parceiros desde o embrião, desde a ideia, né? Então, isso é muito legal. Muito obrigada, Lisandra. Bom, mas vamos lá. A gente quer agora falar sobre a Inova Juris. Por favor, conta pra gente, Lisandra, como que isso aconteceu, né? Qual é a historinha? Por que você abriu essa consultoria? De onde surgiu a Inova Juris? Bom, a Inova Juris, ela surgiu de uma necessidade que eu fui vendo do mercado jurídico, né? Eu sou advogada e trabalhei anos em escritórios de advocacia, e aí, pela minha experiência dentro dos escritórios, eu comecei a sentir, né, as dores dos escritórios de advocacia com relação ao ambiente interno, ao atendimento de clientes, né, relacionamento dos advogados com clientes. Eu mesma, né, atendia pequenas empresas, comecei durante uma fase da minha advocacia atendendo pequenas empresas, fui resolvendo ir para esse nicho, e eu comecei a me interessar muito sobre assuntos ligados a empreendedorismo, até para entender o que fazia algumas empresas darem certo e outras não. Conforme eu fui estudando mais, até para poder ajudar os meus clientes na parte da empresa, né, de estratégia da empresa, parte contratual da empresa, eu comecei a sentir que os problemas dos clientes que eu tinha eram os mesmos problemas que eu sentia dentro do escritório, né? Escritórios, pequenas empresas que tinham problemas também de prospecção de clientes, de organização, de conseguir engajar seus colaboradores. Eu fui percebendo que os meus clientes reclamavam das mesmas coisas que eu sentia dentro de um escritório de advocacia. E aí, eu comecei eu queria me aprimorar, né? Porque eu achava que eu precisava ajudar mais esses clientes. E aí, numa conversa com um amigo meu que era da área de uma diretoria, né, de uma empresa, perguntei para ele como é que eu poderia melhorar mais, se ele conhecia alguma coisa, para que eu pudesse melhorar como profissional e poder ajudar mais os meus clientes. E ele me orientou a fazer um processo de coaching para mim, porque ele falava assim, olha, se você quer trabalhar mais com alta performance, faça um processo de coaching, porque quem trabalha no mundo corporativo passa por processos de coaching e são fundamentais para a melhoria profissional. E eu fui fazer para mim, Ju, sabe? Para melhorar minha performance como advogada e poder ajudar mais os meus clientes e também conseguir, dentro do escritório que eu trabalhava, melhorar minha performance no sentido de também prospectar mais clientes. Porque essa é uma cobrança cada vez até maior dentro dos escritórios, que os advogados prospectem clientes. E os advogados não saem da faculdade com esse perfil de prospecção de clientes. Geralmente fica a cargo do sócio dos escritórios. E hoje, o que eu mais escuto dos sócios dos escritórios? Essa reclamação de que os advogados colaboradores não têm essa visão de também prospectar clientes. E eu comecei também a ser cobrada naquela época, né, do meu antigo chefe, que eu mesma prospectasse clientes. Então, eu fui fazer para mim. E aí, isso me abriu os olhos, no sentido de a gente chegar assim, meu Deus, a advocacia, né, está doente, eu mesmo, né, dentro de um ambiente desse, é necessário levar essa mudança. E comecei a perceber que tudo que eu estava estudando para levar para os meus clientes
empresários e para mim mesma, eu precisava trazer para a advocacia. E aí, com isso, eu comecei a ajudar alguns colegas que estavam insatisfeitos com a profissão e comecei a fazer processos de coaching com eles, porque eles começaram a ver uma mudança minha de comportamento dentro do próprio escritório. E aí, com isso, eu comecei também a entender vários problemas dentro do escritório e comecei a trazer algumas sugestões para dentro do escritório de advocacia, que eu via que grandes empresas incorporavam para poder ter sucesso, e que eu entendia que um escritório, para ter sucesso, também precisava incorporar as mesmas ferramentas. Com isso, eu fui estudando cada vez mais, me aprimorando cada vez mais, e aí a Inova Juris foi nascendo aos pouquinhos. Foi nascendo aos pouquinhos, conforme eu fui vendo que era necessário incorporar isso, incorporar aquilo, e trazer isso, trazer aquilo. E aí eu fui atendendo colegas meus, pessoas que já me conheciam, que viam, né, em mim a própria mudança, e quando você é a própria mudança, você consegue trazer mais credibilidade de que aquilo funciona. E aí a Nova Juris nasceu há uns 4 anos atrás, né, em 2016, e hoje a proposta dela é o quê? É realmente transformar advogados e escritórios de advocacia, né, por meio dos seus gestores, inclusive dos colaboradores, em empreendedores e gestores jurídicos, porque eu acredito que um escritório de advocacia, ele é um negócio, é como se fosse uma empresa. Só que a gente sai da faculdade, o advogado sai da faculdade, se entendendo como um mero profissional liberal. Então, ele acha que ele tem que levar a carreira dele apenas operacionalizando o direito. Só que para um escritório de advocacia ter sucesso, um próprio advogado que trabalha dentro do escritório de advocacia ter sucesso, ele precisa enxergar a advocacia como um negócio. E aí, para isso, ele precisa passar por vários processos de transformação. O primeiro é por meio de um coaching, que é uma das soluções que a Inova Juris oferece. Por meio de um coaching para se mudar justamente a visão da advocacia, a visão da própria carreira, mudar comportamentos, para que, então, ele comece a ter resultados diferentes. Então, eu trago tanto o empreendedorismo para o escritório, como o intraempreendedorismo, porque não é porque você é um associado que você não tem que pensar na sua carreira como um negócio, que você não tem que pensar em prospectar os seus próprios clientes, porque no mundo que a gente vive hoje, Ju, você tem que se tornar um ativo valioso para um escritório, para que ele não queira te perder. E como é que você se torna um ativo valioso para um escritório? Quando você faz a diferença. O que os escritórios querem? Que os colaboradores também tragam clientes, que eles também tenham a própria carteira, que eles também venham com ideias, que eles também abracem o escritório e pensem no crescimento do escritório. Do outro lado, os gestores dos escritórios também precisam olhar para dentro e enxergar os seus colaboradores como peças fundamentais para o crescimento do escritório. Então, a mudança que eu proponho quando eu venho para dentro do escritório de advocacia, na parte de gestão jurídica, é que eles olhem o escritório como um negócio, né, façam todo um planejamento estratégico, um plano de negócios para pensar em propósito, valores, visão de futuro para o escritório. Passem isso para os seus colaboradores, porque o que os advogados mais sentem? De trabalhar num lugar onde não tem uma visão de futuro. Isso os grandes escritórios têm, porque eles trouxeram isso há anos atrás, né, de modelos de escritórios lá de fora, né, dos Estados Unidos. Então, eles incorporaram, como Pinheiro Neto, Veirano, eles incorporaram essa visão, por isso que são escritórios grandes que cresceram. Mas um escritório pequeno e médio que quer crescer, ele precisa ter essa mesma visão, e não é porque ele é pequeno e médio que ele não pode incorporar isso para crescer. Então, eu sempre falo, é horrível você trabalhar dentro de um lugar onde o advogado não sente que ele tem perspectiva de crescimento, que ele vai se tornar um possível sócio ali dentro. Se ele trouxer clientes, se ele colaborar com o crescimento do escritório, que chances ele tem de ter ali dentro um poder de decisão, de participar de lucros, de ter um plano de carreira dentro do escritório? Não é porque é um pequenininho, o médico que não tem que ter isso. Então, eu trago para os donos dos escritórios essa consciência. A gente tem treinamentos também de liderança, de coaching executivo. Teve um escritório que eu atendi durante 1 ano e meio. Fiquei dentro do escritório durante 1 ano e meio. E aí eles fizeram todo o processo de planejamento estratégico, posicionamento da marca, que é um outro produto da Inova, né?
o posicionamento da marca do escritório, porque ele precisa ter canais de marketing, né, métodos de marketing, cada um vai encontrar o seu, de acordo com os clientes que eles querem atrair. Então, a gente tem métodos de marketing, tanto online quanto offline. Eu presto essa consultoria, essa assessoria de posicionamento da marca, e hoje eu trago parceiros para implementar todo o processo de posicionamento que a gente entende tem que ser feito. Então, hoje, por meio de parceiros, eu tenho parceiros que fazem o site, fazem toda a reformulação do site, fazem toda a gestão das redes sociais dos escritórios de advocacia. E aí, a gente depois passa por treinamentos internos dentro do escritório, aqueles que querem contratar. Então, por exemplo, se o escritório quer fazer um treinamento de networking, por exemplo, né? Ano passado eu dei workshop de networking no Daniman, eles me contrataram para fazer para os advogados workshop de networking, aquele que você assistiu lá em Minas. Também dei num outro escritório, que era esse, que eu fiquei 1 ano e meio, vários treinamentos lá dentro de networking, inteligência emocional, produtividade, gestão de tempo, que o advogado ele está sempre apagando incêndios. E isso foi muito importante, porque quando eu dei esse treinamento, né, para as equipes desse escritório, que eu fiquei 1 ano e meio, os advogados que sempre falavam para mim que não tinham tempo, que eles ficavam apagando incêndio, que não sei o quê, eles tomaram consciência que, nossa, eu consigo gerir o meu tempo de uma forma melhor. Aqueles que estavam em cargos de coordenação, eles entenderam que era importante eles delegarem para quem estava abaixo, para que para eles tivessem mais tempo para prospectar clientes, para pensar em estratégia de crescimento do escritório e ficarem menos tempo no operacional. Então, é sim, muito importante esse tipo de treinamento para trazer essa consciência para quem está em cargo de coordenação, de gerência, não ficar perdendo muito tempo com o operacional. E para quem está abaixo, os associados, né, a gente faz também processos de coaching. Então, nesse escritório, eu fiz processos de coaching com cada advogado. Cada um passou por processos de coaching comigo. E isso faz com que eles também consigam enxergar o escritório de uma outra forma. Muitos começaram a buscar clientes também, produzir de uma outra forma. A comunicação entre os colaboradores e quem estava acima melhorou, porque porque os gestores também passaram por processos de coaching individuais. E aí entenderam sobre a necessidade de uma comunicação mais clara, efetiva, entenderam sobre a necessidade de reuniões semanais com as equipes. Então, a gente organizou, né, dentro da agenda de cada um, as equipes começaram a ter reuniões semanais com seus gestores para estipular prazos, metas, e aí os gestores conseguiram organizar melhor o trabalho das equipes. Então, todo esse trabalho que se faz quando eu entro no escritório e a gente enxerga tudo que tem que ser feito, é importantíssimo para o escritório crescer. E aí, esse escritório, ele triplicou o tamanho dele, em razão desse trabalho super intenso que a gente fez, né? Ele triplicou o tamanho dele, conseguiu trazer também outros sócios que quisessem fazer parte do escritório, então a gente aumentou também as áreas de atuação do escritório por meio desse trabalho da consultoria de planejamento estratégico, porque eles começaram a enxergar o que eles queriam para eles, que eles queriam se tornar um escritório full service. Então começamos a pensar em formas deles fazerem isso, ou era contratando advogados para trabalharem nessas áreas que eles não atuavam, ou trazer novos sócios, né, fazer essa agregação, agregar. Então, eles começaram a entender por qual caminho eles deveriam seguir, traçamos planos de ação, e assim eles começaram a agir, trouxeram novos sócios, novas equipes, novas ideias, aí o posicionamento da marca também mudou. Então, tudo isso é muito importante. A gente fez um DNA organizacional, que é um outro produto que eu ofereço. O que é o DNA organizacional, Ju? É a análise de perfil comportamental de todo mundo dentro do escritório. Porque o que eu mais escuto quando os donos dos escritórios vêm procurar é reclamando da equipe. Ah, porque aquele advogado, ele não prospecta, porque o fulano de tal não faz isso, porque ele não faz isso. E o que eu falo para eles? Os seus colaboradores são um retrato da sua liderança. Como é que tem sido a sua liderança? Então, trago para eles essa consciência com relação à importância da liderança. E também trago para eles a consciência sobre perfil comportamental. Não adianta você querer colocar uma pessoa que não tem perfil, por exemplo, para prospecção
ou para relacionamento com o cliente, porque é do perfil dele, para estar lá na frente fazendo isso. Você vai só o quê? Desgastar aquela pessoa, porque ela quer mostrar serviço, e aí ela se sente obrigada a fazer alguma coisa que não é do perfil dela, e você também vai se desgastar, porque você acha que o profissional não está correspondendo à altura. Então, o que é importante? Que os donos dos escritórios conheçam os perfis dos seus advogados e aloquem cada um nas posições aonde eles têm mais facilidade para atuar, porque assim você vai conseguir resultados melhores daquele profissional. Não quer dizer que ele vai estar sempre fazendo aquilo que ele é bom em fazer, mas se ele tiver alocado aonde ele é bom em fazer e quem tiver acima dele souber que, bom, essa pessoa ela não tem muito perfil para isso. O que a gente pode fazer até para melhorar esse perfil dela? E o advogado, quando ele tem consciência, o que aconteceu nesse escritório que a gente fez também análise de perfil comportamental para todos os advogados? Eles adoravam, que era a primeira coisa do processo de coaching, a análise do perfil comportamental deles, depois eu reportava para os donos dos escritórios. Nossa, eu tenho esse perfil, por isso que eu não consigo fazer isso, por isso que eu não gosto disso. E aí eles mesmos, sabe, falavam assim para mim, Lisandra, como é que a gente faz para melhorar? Como é que eu faço, então, para poder melhorar isso, que eu sou deficiente? E aí, Ju, era uma escolha dele, por uma consciência dele, que ele queria fazer um processo de coaching para melhorar aquela deficiência, que ele também tinha consciência. E aí, quando eu levava para os donos escritórios, olha, fulano, ele tem um perfil melhor para isso. Teve um caso que era de um advogado, que a dona, né, uma das sócias, ela ficava exigindo dele uma parte técnica. E ele tinha um perfil influente, que era o perfil dele, que ele não gosta de ficar dentro do escritório, ele gosta muito de estar se comunicando e prospectando. E era uma coisa que ela reclamava comigo. Fulano está sempre conversando na cozinha, conversando com os colegas, ele adora falar, realmente ele tem uma... Agora, eu peço para ele fazer, né, um trabalho, uma peça, é tudo de forma desatenta, não sei o quê. Vamos fazer o processo de coaching com ele. Fizemos o perfil. E aí eu falei para ela o seguinte, olha, o perfil dele é influente, você está exigindo dele coisas que ele tem dificuldade, até porque a gente descobriu também no processo de coaching que ele tinha déficit de atenção. E ela precisava de um advogado na filial dela, que ficava em Duque de Caxias, que fizesse uma parte de relacionamento com clientes, que era cobrança de dívida. Bota ele, vamos fazer um teste. Bota ele aí. Tira o que não está trazendo resultado, que não faz essa parte boa, e bota ele. Olha, foi a melhor coisa que ela fez. Trocou, e ele estava adorando fazer essa parte de ligar, negociar, tentar recuperar. E ele estava recuperando, né, os créditos e fazendo a negociação por uma simples troca, quando ela entendeu qual era o perfil dele. Então, é muito importante fazer esse trabalho de DNA organizacional, até porque os líderes entendem qual é o perfil deles, entendem qual é o perfil do associado. Então, eu digo que é fundamental fazer isso. Além disso, também temos o trabalho de coaching, para um advogado que trabalha dentro de um escritório, né, e quer melhorar sua performance, ou quer fazer uma transição de carreira, pode contratar um coaching jurídico, que eu chamo, que é importante ele fazer a gestão da carreira dele, entender para onde ele quer ir, o que ele quer seguir. Então, por exemplo, eu já tive vários advogados que, todos que fazem, têm um salto na carreira. Teve um que me procurou, ele queria fazer uma transição. Ele trabalhava no Tribunal de Justiça, estava muito, muito infeliz, muito insatisfeito, viu que não era mais aquilo que ele queria, trabalhar num cargo, né, no Tribunal de Justiça, e ele não sabia, porque ele nunca tinha... lá atrás, ele tinha advogado, depois ele passou num concurso, mas estava muito insatisfeito, era cargo técnico, e ele queria voltar para a advocacia. Então, a gente fez todo um processo de coaching, ele, quando procurou, estava perdido, e aí, ele era um que não conseguia fazer networking pelo perfil dele, a gente fez a análise de perfil comportamental dele, todos os meus clientes fazem. Ele foi melhorando a questão de networking do perfil dele. Com isso, ele conseguiu um cargo de confiança na Juscerja, sabe? E lá ele está feliz da vida, falou para mim que, nossa, foi muito bom, agora eu estou feliz, continuo ainda num cargo fazendo parte administrativa, mas eu estou muito feliz.
Então, isso é muito importante, porque o profissional, ele abre os olhos e ele enxerga, poxa, é isso que eu quero para mim, e ele vai conduzindo, traçando toda a carreira dele naquilo. Então, temos os processos de coaching, tanto para o profissional autônomo ou dentro dos escritórios, daqueles que querem contratar para os seus advogados. A parte de gestão jurídica trabalha desde planejamento estratégico, posicionamento da marca, treinamentos dentro do escritório, né? E os cursos online. Os cursos online da Inova Juris, que hoje a gente tem o curso de marketing jurídico, ético e eficaz, que ele é todo online. Claro que tem escritórios que me contratam para fazer a consultoria, mas eu tenho o curso online para aqueles advogados que querem fazer para a sua advocacia, né? Temos o curso de empreendedorismo jurídico de alta performance, que ele é um curso voltado para aquele profissional que quer aprender a gerir a sua própria carreira, se tornar o CEO da sua própria carreira. Então, ele não tem condição, ou não tem tempo, não quer fazer um processo de coaching comigo. Então, eu criei um curso que usa todas as ferramentas de um processo de coaching, que ajuda ele a enxergar a carreira dele de uma outra forma, a ele mesmo ali no tempo dele e entendendo o que ele quer. Além disso, tem algumas aulas ali dentro desse curso, bônus, que é de gestão financeira, que o advogado não faz. Tem de mindset empreendedor, para ele começar a entender como que ele muda o mindset dele, de ele ter consciência das crenças limitantes que todos nós temos, né, Ju? Então, é todo um processo de transformação. Então, esse curso de empreendedorismo jurídico de alta performance é isso, para que o advogado ele se torne empreendedor da própria carreira, tendo essa visão mais sistêmica da carreira dele. Marketing jurídico, empreendedorismo jurídico de alta performance. Fora isso, eu tenho algumas mentorias, tenho 2 mentorias pontuais, que é a mentoria Advocacia Estratégica, que é uma mentoria voltada para aqueles advogados que querem enxergar a advocacia como um negócio, e agora que eu estou dando a mentoria Advogado de Influência, que é voltada àquele advogado que quer criar uma autoridade na rede social e não sabe como fazer isso. Então, e disso você entende, né? Os vídeos são ótimos, já te elogiei pessoalmente, mas seus vídeos são ótimos, os insights. Tenho certeza que quem te segue concorda comigo e o seu número de seguidores só aumenta, né? Porque realmente a qualidade do conteúdo, não estou falando nem da beleza do vídeo, porque isso é importante, mas é o conteúdo que realmente mantém as pessoas te seguindo. É excelente, é muito bom mesmo. Eu assisto tudo, eu dou uma olhadinha lá. Obrigada, Ju, obrigada. Então, basicamente, é isso que a Inova Juris oferece. Hoje a gente está trazendo parceiros, né? Como eu falei para você, e até a gente já conversou sobre isso, para poder implementar também, me ajudar com essa parte da assessoria que eu faço em si. Eu acredito que a gente precisa ter parceiros para ajudar, né? Com certeza. Não, excelente. Assim, acredito que a trajetória do trabalho feito pela Inova Juris é muito legal, porque você vai desde abrir a mente para depois começar a efetivamente colocar a mão na massa, né? E aquilo que não é a sua especialidade, você convida terceiros para contribuírem com o projeto e, assim, atender cada vez melhor seus clientes. Isso é formidável. Mas como tudo que é bom dura pouco, já estamos aqui no tchau. E muito rápido, né? E eu gosto de falar, me empolgo, né? A gente se empolga quando fala do nosso negócio, né? E eu gostaria que você fizesse a sua conclusão com uma mensagem, com um convite, enfim, fique à vontade. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a você e te parabenizar pelo projeto da Busca Ju. Quero convidar a todos os advogados que estejam assistindo aqui a essa live, que entrem no site da Inova Juris para conhecer mais sobre tudo que a Inova Juris oferece de soluções, todos os treinamentos que a gente quer. Às vezes a pessoa quer só contratar um treinamento para o escritório, ou curso online para os advogados. Eu falo assim, não tem nada engessado. Se quiser que crie alguma coisa só para o seu escritório, se tiver dentro das minhas competências, a gente faz alguma coisa
bem personalizada. E pensar que precisa pensar no próximo ano, né? Precisa pensar no que vai desenvolver no próximo ano. Então, tem muita coisa lá para quem quiser já pensar em como vai inovar a advocacia para 2021. Muito bom. Só lembrando que Inova é com 2 N's, né? Inova Juris com I e é com 2 N's. Lisandra, muito obrigada. O papo com você é sempre muito gostoso, por isso que flui, acaba tão rápido, parece que não tem 20 minutos. Mas muito obrigada mesmo. O Busca Jura agradece a parceria de vocês. Muito obrigada. Obrigada, Ju. Tchau. Tchau.